Bom, gente, boa tarde. Eu sou Sandra Branchini. Nós estamos no nosso terceiro encontro da política de comunicação do IFB, uma proposta que surgiu já no início desse ano, de 2021, onde nós tivemos um encontro por live pela TV IFB com convidados externos a título de startar o processo que está sendo construído de forma multicamp, com participação de servidores e docentes, além da equipe da diretoria de comunicação. Então, nós temos assim vários atores atuantes nessa construção coletiva, e por isso desse momento tão importante, né? De uma abertura de proposta de diálogo no construir a política de comunicação do IFB. Hoje, nossa ênfase é no segundo capítulo da política, onde nós temos quem compõe, né, a comissão, a Nilza, nossa Relações Públicas da Reitoria, e a professora Rejane, do campus Riacho Fundo, do IFB, que vão apresentar o trabalho até então desenvolvido e que está aberto para contribuições da nossa comunidade IFB. Nilza e Rejane, obrigado, está com vocês a palavra, ok? Vamos nessa tarde gostosa aí, todo mundo junto. Obrigada, Sandra. Nilza, eu posso iniciar, não é isso? Então, bom que é uma conversa interna, estamos em casa com nossos colegas, servidores, professores e técnicos, e a nossa ideia aqui é mostrar o trabalho dessa comissão, da qual eu faço parte, eu e a Nilza. É interessante ver que a política de comunicação do IFB está sendo desenvolvida por todos nós, servidores, que estão interessados em participar de alguma forma. Eu, enquanto professora, representante do campus Riacho Fundo, estou na comissão da política de comunicação e venho, sim, tentando atuar da melhor maneira possível, né? Já teve, como Sandra disse, um primeiro encontro de conversa, porque como a comunicação é um processo importante da gestão, né? Porque toda empresa precisa ter esse processo de comunicação muito bem alinhado, muito bem ajustado. O IFB está seguindo nessa linha de fazer a sua política de forma que a gestão tenha essa ferramenta à mão da maneira mais adequada possível, né? Então, no primeiro ciclo, no primeiro encontro, como diz o slide aí, apresentou a linha do tempo, da comunicação, apresentou já a política, o primeiro capítulo do documento que nós estamos montando. É um documento montado a várias mãos. Nós vamos lá, Camila, nossa, vamos dizer assim, presidente da comissão, chefe maior da comissão, coloca lá o documento e nós, que fazemos parte da comissão, vamos lá e vamos preenchendo, pesquisando, cada um fica com um capítulo, discute e preenche, né? E teve, no primeiro encontro, esse diálogo com os participantes que nós teremos hoje também. Então, depois da nossa apresentação, vai estar aberto aí para todos os que estão aqui, fazer alguma pergunta, que se eu não souber, a Sandra responde, a Nilza, eu com certeza não vou saber, né? Mas tudo bem. Vamos para o segundo slide, Nilza. Então, qual é a importância da política de comunicação? Por que o IFB está fazendo essa política de comunicação? Primeiro, porque nós temos que fortalecer a nossa instituição. Fortalecendo a imagem do IFB, nós estaremos nos fortalecendo, não é isso? Enquanto servidores, o IFB somos nós somos o IFB. Então, se a gente fortalece a imagem da instituição, nós fortalecemos a nossa imagem, não é isso? Então, além de fortalecer a imagem do IFB, nós, enquanto instituição, que fazemos parte dessa rede federal, que todos nós conhecemos, temos objetivos, temos metas a alcançar, que consta no PDI, que consta no termo de acordos e metas, que consta na lei que criou os institutos federais. Então, para a gente alcançar essas metas,
Vamos nos organizar por meio também de uma política de comunicação. E essa política vai contribuir também para a transparência das nossas ações perante a sociedade, né? Então, tudo que nós estamos discutindo aqui para deixar esse documento organizado é para termos uma relação mais transparente com a sociedade, com o público, tanto interno, que somos nós, e o público externo. Estou certa, Nilza? E, continuando aí no slide, essa comunicação efetiva entre nós, principalmente servidores, é muito importante, né? Eu sei que a gente tem que comunicar para fora, porque nós somos servidores públicos federais, estamos aqui, né, trabalhando para a sociedade, mas a partir do momento que a gente se entende, primeiramente, internamente, a gente consegue passar a comunicação mais efetiva para o público externo. Então, isso é importante. Além disso, como fazemos parte dessa rede federal, essa comunicação em rede precisa ser estruturada, ajustada e precisa ser fomentada. Daí também a importância da política de comunicação. E, por fim, a organização de unificar a nossa conversa entre os campi, entre reitoria, as pró-reitorias. Então, unificar a comunicação. É isso. Eu tenho que ser rápida, tá, galera? Vocês que me conhecem sabem que eu sou agoniada, mas a Sandra disse que é só 1 minuto para cada slide, então desculpa aí se eu estou falando rápido, tudo a culpa é dela. Eu nem falei isso, gente. Falou! Ainda bem que a gente está em casa, a gente pode falar besteira. E nesse documento que nós estamos montando, toda terça-feira tem reunião para discutirmos como vai ser esse documento, como serão os fluxos, como serão os trâmites da comunicação dos campi com a reitoria, dos campi com os alunos. Então, tudo isso é muito discutido, mastigado, de vez em quando. A gente diz que um é feio, o outro é bonito. Mentira, não tem isso, não. Mas a gente discute os fluxos que facilitem a interação entre a instituição e seus públicos de interesse. Então, esse processo de influência, como diz aí, recíproca, é muito importante. Isso está sendo discutido toda terça-feira. Além disso, ainda tem os grupos, que eu não participei de nenhuma reunião ainda, tá, Sandra? Desculpa aí, da reunião dos grupos, mas toda terça-feira eu estou por aqui, enchendo o saco. Mas ainda tem os grupos divididos para conversar também sobre assuntos específicos para se colocar lá no documento. O que mais? Sim, e o documento que nós estamos desenvolvendo está dividido em capítulos. O capítulo 1 já foi discutido no primeiro encontro de diálogos, que é esse diálogo que nós estamos tendo aqui, e hoje estamos apresentando o capítulo 2, a comunicação interna, que a nossa Relações Públicas, Nilza, vai falar muito bem a seguir, não é isso, Nilza? Depois vai ter o capítulo 3, que vai falar sobre a comunicação externa, e o capítulo 4. Então, tá lá, o documento está ficando muito bonitinho, todo dividido, tudo muito bem organizado. Nós ainda vamos fazer uma revisão geral, ainda tem muito trabalho pela frente. Quando esse documento ficar pronto, aí vocês vão ter que dizer assim, nossa, esse povo aí teve trabalho, viu? Porque o negócio tá andando. Nilza? É contigo. Liberando aqui o microfone. Boa tarde, gente. Tudo bem? A Regiane foi rápida, muito rápida. Precisa fazer audiodescrição, já que vocês duas não fizeram, você não, né? É que a gente está bem tranquilo. Tá bom, então. Você vê que eu estou, né, fazendo a tarefa de casa certinho. Se precisar fazer audiodescrição, eu já pequei, mas eu digo, eu sou muito bonita, então já fez a audiodescrição. Pronto. Tô brincando. É loira de praia, né, gente? Pois é. Bom, então, como a Regiane já introduziu bem, para as pessoas que ainda não me conhecem,
eu sou Relações Públicas e estou locada na DICOM, né? E estou trabalhando junto com toda a equipe para a gente construir esse documento, que é um documento muito importante para qualquer instituição, né? E isso é um movimento que está acontecendo em rede, então todos os institutos federais estão caminhando nesse sentido de construir suas políticas de comunicação, porque esse trabalho de comunicar de forma correta, de forma adequada, nos canais certos, com o nosso público, nos ajuda bastante em todos os nossos trabalhos, né? Ajuda no reconhecimento, nessa marca, né, da nossa identidade, para as pessoas saberem quem somos. E isso, com certeza, vai facilitar bastante o trabalho. E também acaba diminuindo muito as dúvidas das pessoas quando elas têm que se comunicar. E quando você tem um guia, né, quando se tem algo para se seguir, facilita muito o trabalho, que você não tem que perder tempo ali pensando o que tem que ser feito, como se faz, né? Então, vai facilitar para todos nós que somos aqui do Instituto. Então, essa política de comunicação, ela vai ser um marco e vai ser muito importante. Não sei se já foi falado, mas ela é dinâmica. Então, o que vai ser estabelecido agora, ele não é eterno, ele vai sempre sofrer revisões. Então, esse trabalho é um trabalho que não para. Então, a gente está iniciando ele agora, mas ele, enquanto existir Instituto Federal, ele vai ter que existir, vai ter que acontecer, sempre adaptando a todas as novidades. E hoje, né, como o foco deste encontro de hoje é a comunicação para o público interno do IFB, a gente vai falar um pouquinho como que a gente está trabalhando, como que estão sendo as diretrizes para se construir essa comunicação interna. Essa comunicação interna, ela parte do princípio que o servidor, né, o funcionário, ele tem um papel muito importante dentro da comunicação, porque a comunicação ela não é feita pelo reitor, não é feita pela reitora, pelos diretores gerais, ela é feita por todos nós que somos servidores, né? Existe uma diretoria de comunicação que viabiliza, que facilita esse trabalho, mas as principais pessoas que fazem essa comunicação somos nós que trabalhamos na instituição, nós somos os primeiros. Então, essa comunicação, ela tem que chegar, a mensagem tem que chegar para a gente de uma forma muito clara, muito transparente, e de forma que a gente consiga transmiti-la para as outras pessoas. Né? Então, assim, então são dois fatores que influenciam muito na comunicação interna. A primeira delas é o fato de sermos os principais propagadores da mensagem, das informações, do que acontece dentro da instituição. Para isso, nós temos que estar muito bem informados. E a segunda é que a comunicação interna, ela é a principal fomentadora, né? O principal veículo para manter o ambiente de trabalho saudável, para manter o servidor motivado, que ele tem interesse tanto no trabalho dele, como no interesse do outro, que ele possa, ali, né, naquele relacionamento, naquele ambiente de trabalho, ele possa gerar conhecimento mesmo a partir das informações e das mensagens que ele recebe. Então, trouxemos aí uma definição, né, desse conjunto de ações que são trabalhados e voltados, estabelecidos realmente para o público interno da instituição. O objetivo é esse, né, que é criar, consolidar e manter as boas ações entre os envolvidos por intermédio dos canais de comunicação institucionais. Então, a comunicação interna, ela é essa gestão de mensagem que circula entre todos os envolvidos, todos os trabalhadores, todas as pessoas que estão ali trabalhando dentro da instituição. Para começar, a primeira coisa que nós temos que ter bem claros é quem é esse público interno, né? Para quem é dirigida essa comunicação interna? Aqui nós adotamos, né, aqui no IFB, uma metodologia que ela é a metodologia clássica, que nós temos diversos autores, bons autores,
inclusive autores modernos, que traz que o público interno é as pessoas que têm vínculo imprecatício com a instituição. Então, toda vez que nós falarmos em público interno, nós vamos estar falando das pessoas que trabalham dentro da instituição. Essa definição clássica, ela existe em função da mensagem, né, de como que se transmite, como que se passa a mensagem, para que ela chegue na pessoa certa, da melhor forma, né, da forma correta, e com menos ruído possível, e na hora certa. Então, como é um público muito extenso, vamos dizer assim, é um público que, primeiro, né, da instituição, ele tem essa característica. A primeira pessoa a receber as informações é esse público interno. Bom, e a partir daí, a gente ainda pode ter uma segunda classificação, que seria o público interno vinculado, que são os servidores, né, o que engloba a administração superior, os servidores fixos, os servidores temporários, e também aqueles com contrato, que são os professores, no caso, contrato temporário. E, além desse, nós temos o interno desvinculado, que, no nosso caso, são os servidores, os funcionários de serviços terceirizados que trabalham na instituição. Então, o IFB, ele conta com esses dois públicos internos. Bom, e para isso, nós estamos trabalhando, né, com alguns objetivos de gestão da comunicação interna no IFB. A gente está trabalhando com esses objetivos na política de comunicação. Um deles é estimular a divulgação de informações nos canais institucionais, né, sempre com atenção aos valores, a visão e a missão do IFB. Sempre nós temos isso como norte, para que a gente não se perca na hora de transmitir as informações para os nossos servidores. Temos um outro objetivo, que é favorecer a criação de um ambiente interno saudável e produtivo, né, por meio por meio de definição de papéis e fluxogramas estruturais que dirija, né, que vá para um trabalho em rede. Isso aí foi o que eu falei no início, que é trabalhar com esse ambiente, a gente ter um ambiente favorável, tanto para a produção, né, como para o bom relacionamento ali entre os servidores. Um terceiro objetivo é incentivar a diversidade na prática incentivar a diversidade, né, de como que a prática ela é relevante nas ações da comunicação institucional. Então, a gente sempre tem que observar que as pessoas não são iguais, que elas são diferentes. Então, na hora de transmitir uma informação, isso tem que ser observado, e a política de comunicação, ela trabalha para que isso seja respeitado e seja seguido, e promover a pluralidade de ideias e o engajamento do público interno nas redes formais de comunicação, consolidando a transparência da informação. Essa parte ela é muito importante, porque não adianta nós termos canais informais, porque os canais informais eles não validam a mensagem. Então, os canais formais, eles ajudam a dar credibilidade. Então, a gente trabalha para que sempre as mensagens se convertam, né, para esses canais formais que o IFB tem. E, bom, estamos trabalhando, né, nessa política de comunicação. Como a Regiane disse, é um grupo que tem trabalhado, nós temos representantes de todos os campi não, porque nem todos puderam participar, mas é bem representativo, né, a participação dos campi, é representativa a participação também da reitoria, e essa construção ela tem sido democrática. A gente vai discutindo os conceitos, vai discutindo o que se tem trazido, né, já de outras políticas de comunicação, para que nós tenhamos a nossa identidade nessa política.
Só que isso não é suficiente. Nós precisamos da participação também de todos, que não é possível, né? Como eu mesmo acabei de falar, nem todos os campos estão participando, mas há uma outra forma de participar. Então, primeiro, né, a primeira forma é acessando a página, lendo os documentos que nós estamos postando e entendendo o que está acontecendo, o que está sendo criado, o que está sendo formulado. E depois disso, podem acessar os formulários que estão disponíveis para sugestão, fazer discussões sobre isso e participar dos encontros que nós estamos fazendo, que é o caso aqui desse segundo encontro do ciclo de diálogos. Só um pouquinho, gente. O tempo está muito seco. E nós vamos dar uma paradinha aqui agora para que a gente possa discutir melhor, né? Para que vocês tragam a contribuição de vocês. Eu vou deixar aqui o que tem no capítulo 2 e abro as discussões. Então, como vocês estão vendo aí, são vários tópicos do capítulo 2 que podem ser, vamos dizer assim, ter contribuições de vocês, né? Para que a gente possa discutir aqui na comunicação e colocar lá no documento, né? Por exemplo, eu estou tentando, já trabalhei um pouco nesse 2.4, procedimentos da comunicação interna, de comunicação interna. É um item bem interessante, bem importante também, todos são, lógico, mas, assim, é porque eu estou trabalhando nele agora, e estou sentindo dificuldade, então, assim, aceito contribuições, por favor, de todos. Relata sobre esse 2.4, então, Rejane, assim, qual é o contexto dos procedimentos de comunicação interna, que nem todo mundo que está aqui foi, né, conseguiu ler o documento. Eu vi lá o documento, eu acrescentei um texto explicando, fazendo uma introduçãozinha sobre a comunicação interna, citei até, inclusive, Castel, Sandra, e lembrei só de você. Porque a nossa comunicação acadêmica, né, que é o nosso foco, está sendo praticamente por meio das redes acadêmicas, redes sociais acadêmicas, e Castel fala disso, né, essa sociedade em rede, não é isso, Sandra? Que você citou na sua dissertação de mestrado. E aí, considerando essa sociedade em rede, considerando que a nossa comunicação muitas vezes está sendo, sim, por meio dessa rede acadêmica, fiz um pequeno texto introdutório e depois empaquei na parte lá que fala das informações para os alunos, né? Está entre parênteses lá que alguém colocou, acho que foi a Camila, a nossa Camila aí. As informações que a gente tem que passar para os alunos são tantas, e eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou escrever aqui? Como que eu vou desenvolver esse texto? E eu empaquei, não escrevi nada. Fale, Camila. Oi, Rejane, acho que você confundiu um pouquinho com o capítulo 3, que é a comunicação para o público externo, e a gente está trabalhando na comunicação no ambiente para o estudante. O que eu estou escrevendo é procedimentos de comunicação, só que externa, não é isso? Esses seriam os procedimentos de comunicação interna, onde constam ali, por exemplo, um servidor que precisa fazer uma demanda, um pedido para o... Deixa eu abrir minha câmera aqui. Um pedido para DICOM, né? O 2.4 é isso. Preciso publicar alguma informação, como eu faço, como eu procedo. E aí, então, lá está praticamente descrito como fazer, e aí indica também o fluxo disso, né? Acessa um fluxo bem, assim, instrutivo mesmo, né? Acessa o e-mail, quais informações precisam constar, e aí também uma preocupação em seguir, por exemplo, o manual do jornalismo, porque tem lá todas as técnicas necessárias, né, de informação. Esse seria um exemplo. Aí também tem para solicitação de peças, né, de artes no setor de criação,
tem sobre o audiovisual, tudo dentro desse procedimento que é o 2.4. Camila, aproveitando a tua entrada aqui de fala, cita a questão dos canais de comunicação interna, porque daí, a partir disso, o pessoal que entrou na sala aqui, se não conseguiu ter a se atualizar pelo texto, a gente consegue dar a linha de qual comunicação que a gente está se referindo ao capítulo 2, por favor. Sim, sim. Bom, o 2.1 que trata canais de comunicação interna, então a gente coloca aqui quais são os canais oficiais do IFB. Então, iniciando o portal institucional e portal dos campi, dentro do site. Temos publicações impressas ou digitais, como um canal de comunicação interno. Temos o boletim informativo semanal, que é enviado por e-mail de todos os servidores, se chama IFB Informa. Temos também como canal oficial recursos como o banner lá no SWAP. Quem abre o SWAP tem na primeira tela tem um bannerzinho e lá é um meio de comunicação também para a comunidade interna. Que atualmente só para reforçar, né, tá a questão daquele formulário de vacinação para as pessoas responderem e manter aquilo atualizado. Foi através disso que a gestão conseguiu articular a vacinação dos servidores do IFB junto à Secretaria de Educação, GDF. Por quê? Porque nós tínhamos dados atualizados, eles perceberam que o IFB estava preocupado e nós tínhamos realmente a informação na mão. Isso é muito importante. E até, só complementando a fala da Camila, o SWAP nos é muito raro, assim, caro, porque a gente também está buscando um módulo de comunicação no SWAP que ainda não foi homologado para a gente, né, Camila? Mas, assim, está na nossa meta, a gente fez todos os trâmites oficiais, o Douglas também pode citar, a gente abriu todo esse chamado e fez esse registro junto à DETIC do IFB, que eles trabalham desta forma, solicitando a homologação desse módulo, o que não vai deixar de estar incluso na política assim que a gente conseguir ter mais esse passo, né, mais, vamos dizer assim, mais, não é ser um novo canal, mas a abrangência do canal SWAP para a comunicação efetiva, né, com os nossos, com a comunidade interna. Isso mesmo. E aí temos também como um outro canal o sistema de e-mail institucional, né? Então a gente traz nesse capítulo 2 a importância dos servidores terem um cuidado com o e-mail, que também ele é um canal de comunicação institucional. Portanto, ele é muito importante que cada servidor tenha a sua assinatura de forma padrão, justamente para caracterizar essa rede, né? Uma unicidade. Então, é importante para que cada servidor seja identificado com o nome, o setor que trabalha e o IFB embaixo, né? Ele tem ali um tutorial para fazer isso. Também é informado nesse tema a importância de ter uma linguagem profissional dentro dos e-mails que são disparados, porque ele, por mais que ele é individual, ele é um e-mail, ele é institucional e ele é um canal de comunicação. Também é considerado canal de comunicação as reuniões de trabalho, né? E aí, nesse ponto, também sugere-se um guia de condução de reuniões a título só de informação. Quem quiser se apropriar e trabalhar não é algo que vai ser assim, como que pode dizer, normatizado, né? Mandatório, mas é a título né? de Ele conhecimento. só te dá uma diretriz, né? Isso, é a título de conhecimento, uma orientação. Acho que o Douglas pediu uma fala aqui, Camila. Pode falar, Douglas. Boa tarde a todos e todas que estão aqui com a gente no segundo ciclo, né, no segundo encontro, aliás, do nosso ciclo de diálogos. Quando a Sandra falou aí sobre o SWAP, só para reforçar, o que vale para todos os outros canais. A gente sempre tenta otimizar o uso desses canais para levar a informação ao público interno dentro da proposta até que a Nilza
deixou bem claro aqui na fala dela, sem ruídos, né? Uma comunicação direta para que o público interno possa ter conhecimento das informações que são direcionadas a ele, enfim. Quando a gente está falando aqui eu faço parte da comissão, né? Então, a minha fala nesse sentido agora é de fazer um convite aos participantes aqui da sala que não fazem parte da comissão e que tiraram hoje aqui um tempo para vir dialogar com a gente, mas que possam olhar lá dentro do arquivo, que a Camila já colocou aqui no chat, para conhecer. Talvez alguns aqui nem poderiam, não saberiam, aliás, não sabiam, que tal canal era um canal de comunicação interna, né? Então, para que faça essa identificação, para que possa absorver isso, e que também, através do formulário, fique muito à vontade para sugerir alguma adequação. Que, por exemplo, hoje o nosso canal, o IFB Informa, nós trabalhamos com ele da seguinte forma: ele é uma seleção das notícias e ele é publicado toda sexta-feira, esse boletim dentro do e-mail. Vai para todos os e-mails, o e-mail dos servidores. Então, não sei, e isso é o formato que a gente usa, mas às vezes algum dos convidados que estão aqui pode entender que há outra sistemática. Então, só estou reforçando para que tenha abertura, né, de participação de vocês, tanto para possibilidade de redefinir o uso desses canais e também a criação de algum outro. Hoje em dia, nós temos 11 canais oficiais no Telegram, só que esse canal é para comunicação com o público externo. Através de pesquisas e tudo, a gente pensa em como utilizá-lo para comunicação interna, mas isso depende de um projeto com bolsistas e tudo. Mas é só para deixar claro a vocês que estão aqui, que a gente sempre pensa em como otimizar a comunicação com este público. Então, que caso vocês tenham alguma outra sugestão de ajuste ou criação, que deixe lá no formulário. Inclusive, né, só pegando a deixa do Douglas, a gente estava comentando em fazer um canal Telegram para os mediadores, que são 200 e tantos alunos que têm a comunicação direta com os demais colegas alunos, né? Então, assim, a gente aproveitar essa onda dos mediadores. Eu, como professor em sala de aula, eu imagino que a Regiane e os demais docentes sabem a diferença do que é ter um mediador. Ele está ligado com a gente 24 horas, ele sabe tudo que está acontecendo, ele é o nosso informativo, de fato, que está acontecendo com os colegas, demais colegas, nesse momento remoto. Assim. Então, é fantástico a figura do mediador. E por que a gente não tem uma comunicação direta com eles? Então, assim, a gente teve uma primeira experiência semana passada que foi sensacional, né, Douglas? E a gente está tendo assim, vamos buscar isso, um canal mais efetivo, que seja um Telegram, né? Que, assim, gente, a gente tem que reaproveitar essas redes sociais com o melhor uso, mas com responsabilidade, né? Por isso que a gente fala que a gente fala todo momento assim, ó, canais oficiais, porque isso é trabalho de criação, monitoramento, atualização, enfim, isso diariamente a gente tem equipes da Adcom, por exemplo, que não deixa nenhum canal nosso solto, se acompanha. E a Adcom ainda mantém a exclusividade, por exemplo, do e-mail todos@. Porque é isso, né? A gente precisa filtrar para que realmente temos a credibilidade da informação. E isso ser muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, a gente não pode perder essa credibilidade junto aos nossos servidores, porque a gente não consegue recuperar, a gente não tem mecanismo de retroceder qualquer erro que ocorra de comunicação nesses canais. Complementando o que você disse, Sandra, quando sai alguma informação, alguma mensagem que tem algum problema, que tem algum caráter que possa denegrir a imagem de alguém, ou algum problema que seja por meio dos canais oficiais,
quem responde é o Instituto Federal. Então, por isso que tem que ter esse cuidado com os canais, por isso que a gente trabalha tanto essa questão para preservar mesmo toda a instituição. Porque ninguém vai falar assim, foi a Nilza que disse, foi a Sandra, foi o Douglas. Não, vai dizer, foi o IFB que disse. Então, esses cuidados, esse controle e esse monitoramento preserva a imagem da instituição. Se alguém fala ou faz alguma coisa fora dos canais, quem vai responder é a pessoa, né? Não é o instituto. Então, para entender como é importante esse trabalho de controle mesmo, parece que é coisa né? Fala assim, nossa, tá querendo me controlar. Não, é preservar mesmo, é cuidar da instituição para que ela não sofra nenhum dano por causa de alguma ação incorreta de algum agente, né? De algum servidor. Ou parece que é blogueiro, né? Nossa, o pessoal da Dicom fica o dia inteiro nas redes sociais como se fosse um lazer. Não é, gente, é muito sério. Há muitos debates de postagem, de responder as pendências que estão lá. Isso, assim, demanda muito tempo, muito esforço. A Anne está aqui, nós temos a nossa estagiária, a Isa, elas podem até dar um depoimento do que é manter isso atualizado e com resposta diariamente, sabe? Isso é muito importante e muito desgastante e com responsabilidade o tempo todo. Bom, eu só queria fazer pegar mais um gancho aqui, Sandra, que você falou do @todos. A Dicom trabalha, né, no sentido de orientar o uso correto do e-mail institucional. Nós somos os gestores do @todos e também fazemos essa publicação lá no IFB Informa, mas eu vou deixar, inclusive, aqui o link da orientação do uso do e-mail institucional. Nós acabamos vendo com certa frequência alguns ajustes necessários, né? Desde a logo, como a Camila já falou anteriormente, mas também quanto ao uso da língua. Há muito uso como se fosse um e-mail pessoal, terminando, por exemplo, às vezes com um tchauzinho, né? Alguma coisa assim. Mas é só para a gente poder... A política também ela vem nesse sentido, de reforçar essa orientação, né? Esse ordenamento quanto ao uso correto do e-mail, já que é um e-mail institucional, nós somos uma instituição pública e temos que seguir todos os ornamentos, as regras, né? Enfim, mas era só para aproveitar esse momento aqui, deixar para todo mundo que está aqui na sala Meet esse link, que é mais um ponto que vamos destacar dentro da nossa política. Então, o diálogo está bem interessante, e esse capítulo 2 é muito importante que nós, servidores, que a gente vá mesmo no formulário que o Douglas comentou e faça as contribuições que achar interessante, porque às vezes a gente reclama, né? A gente tem mania, né? Eu sou uma. Tem mania de fazer alguma reclamação assim, vez por outra eu mando mensagem para a Sandra. Sandreca, eu não estou conseguindo achar tal coisa aqui, não sei o quê, porque eu tenho um pouquinho de analfabetismo nessa parte, assim, entre o computador e no meio, assim, a pessoa, entendeu? Mas tudo bem, tá gravado isso, apaga essa parte aí. Mas é uma chance que a política de comunicação está dando para que nós, né, que a gente faça essa intervenção, né, nesse documento que a comissão está montando e indique, isso aqui poderia acrescentar isso, né, fazer essa ação dessa forma, eu tenho dificuldade de acessar o portal do IFB, poderia ser dessa forma, desse jeito, daquele jeito, poderia comunicar com o público externo dessa forma. Então, assim, é a oportunidade que nós temos, servidores, de contribuir com melhorias para que a nossa imagem pública seja cada vez melhor para não somente
à comunidade externa, mas também para nós, que estamos aqui dia a dia trabalhando e que muitas vezes não conseguimos nos entender, não conseguimos nos achar. E a política de comunicação está aqui para isso, né? Então, a fala do Douglas é muito importante para que a gente contribua mesmo. É isso. Fala aí, Douglas. Eu não consigo ficar em silêncio, pessoal. A Camila ainda não terminou, ela pode, se for possível, terminar de falar os canais. Posso continuar assim. Bom, a gente estava falando sobre que reuniões de trabalho são canais de comunicação, é uma forma onde as chefias, principalmente, vão passar para os servidores as informações que estão ocorrendo, né, no IFB como um todo, dentro da sua área. Eventos internos também são importantes, também é um importante canal de comunicação interno. E temos também a TV IFB como um canal oficial, tanto para evento interno quanto externo, e aí ele tem também todo um procedimento específico para solicitação de veiculação, né, da live, do evento que vai ser disponível. E isso tudo está descrito aqui nesse capítulo 2. Passando pelo segundo subcapítulo 2.2, a estrutura organizacional para o trabalho em rede, nesse ponto é tratado que a comunicação, ela é abrangente, ela é em todos os níveis da instituição, né? Todos são responsáveis pela comunicação numa organização. Mas existe uma gestão feita pela Diretoria de Comunicação Social EDCOM. Então, além de apresentar essa importância de todos nós, servidores do IFB, temos responsabilidade na comunicação, também apresentamos essa gestão que é feita pela DICOM e é composta por jornalista, programadores visuais, relações públicas, né? Também tem revisor de texto, assistente em administração para dar o suporte e técnico em audiovisual. Isso é centrado na reitoria, né? Os campi, eles não possuem uma estrutura de gestão da comunicação, com exceção do Campus Brasília, que tem a coordenação de comunicação, e aí serve também como um suporte para o campus e uma ponte entre reitoria e Campus Brasília. Vou deixar aqui esse 2.2, se vocês quiserem fazer algum comentário, que é isso que está basicamente descrito nesse subcapítulo. Se quiserem dialogar sobre ele agora, depois eu passo para o 2.3, que seriam as atribuições. Camila, aqui eu só queria, assim, um pouco, mais como um registro, que, como você falou e bem falou, a comunicação não é só da DICOM. O servidor também se comunica e ele tem a questão da responsabilidade como servidor público, lógico, né? Protegendo a imagem institucional e ter uma articulação enquanto servidor público, onde que a questão da impessoalidade não é foco, mas sim a questão do profissional, né? Trabalhando no coletivo dentro do IFB. Salvo engano, a diretora Patrícia colocou aqui uma observação no chat, sim, é extremamente desafiador esse acompanhamento, enquanto nós estamos propondo um guia para reuniões, é nesse cuidado que nós queremos dar, ou alerta que a gente gostaria de dar à comissão de comunicação, quando dá a estruturação desse guia de que você representa uma instituição, então, cuidado com a postura, a fala, o resultado desse encaminhamento, porque você não é a pessoa, mas você é a instituição naquele momento em que você está em horário de trabalho, está no encontro de trabalho, e que agora tudo está sendo gravado, né? Mas, assim,
nós temos que ter muito cuidado com isso e muito cuidado que se propõe. Nós estamos passando isso pela TV IFB, né? Temos uma demanda que há um ano atrás, vamos dizer assim, né? Ou um pouquinho mais, nós não tínhamos esse canal tão atuante. É um canal já reconhecido não só dentro do IFB, mas na nossa rede federal como um dos canais extremamente reconhecido de conteúdo, de qualidade de transmissão, qualidade na acessibilidade, onde que as nossas colegas aqui, a Ingrid, a Tati, são super atuantes lá, junto com a equipe da DICOM, e inclusive foi assim, os canais oficiais do IFB foram um destaque nessa ação de não é reclassificação que foi avaliada o IFB nessa recadastramento. Obrigada, Douglas, faltou a palavra. Então, assim, foi destacado a qualidade da informação que está circulando nesses canais, não só no portal, mas nas redes sociais e na TV IFB. Então, esse zelo é construído dia a dia, é extremamente cansativo. Eu acho que esses guias que são, vamos dizer assim, o braço porque a política é a diretriz, né? Mas nós vamos fazer guias, manuais que dão a sequência da lógica de colocar em prática essa política para que as pessoas entendam da sua responsabilidade em assumir a política, não é da DICOM, a gente deixa isso bem claro, é de todos os servidores do IFB e quem compõe essa comunidade, seja interna ou externa. Nós temos responsabilidade institucional, nós somos servidores, nós respondemos por isso. Então, assim, é um passo a passo, é um caminhar lento, onde que a gente precisa reforçar isso. Vamos ter alguns certos, né, atropelos, assim, ou até, né, a gente vai meio que dar de dedo na quina, mas é um aprendizado, inclusive, para a gente. Nós, a DICOM, a comissão não tem uma consultoria externa como todos os quase 100% dos institutos tiveram para montar suas comissões. A gente encarou esse desafio, por isso essa comissão tão importante, esse trabalho tão de formiguinha, onde que nós estamos atuando desde março, semanalmente, conversando, estudando muito, muita pesquisa está envolvida dentro desses capítulos, não é um mero texto, não é um recorte e cola das outras políticas, a gente está pesquisando, a gente está olhando as outras políticas e nós estamos também tendo um olhar dos nossos servidores para que isso se construa e tenha efetividade na nossa comunidade, mesmo que isso vá precisar de um médio a longo prazo. Mas eu acho que, de fato, é um referencial, um legado que a gente vai fazer, esse grupo vai deixar por FB, não tenho dúvida disso. Mas é cansativo, gente, às vezes até um pouco solitário, né, Camila? Mas a gente segue firme. Então, assim, esse conteúdo que a gente está falando dos canais internos não é só da DICOM, é de cada servidor, cada colaborador que soma esse timaço chamado IFB. Complementando o que você está falando, Sandra, a gente só tem conteúdo se todos os colaboradores nos enviar. A gente só tem pauta se os campi mandar. Então, assim, não aconteceria nada disso se não houvesse as demandas de todos os servidores. E você falando, assim, dessa importância da postura enquanto servidor público, até mesmo nas nossas relações informais, nós somos servidores. Impressionante, assim, eu acredito que deva acontecer isso com todos vocês, como acontece comigo, de estar numa reunião informal, de estar com os amigos, e a pessoa descobre que você é do IFB. Aí começam as perguntas. Mas tem o curso tal? Que dia é o processo seletivo, né? Meu filho está querendo estudar, como é que ele faz para entrar? Então, assim, nós somos portadores, né, da mensagem, nós levamos. Imagina a gente respondendo, não sei, eu sou lá do administrativo, eu só cuido lá. Isso seria muito ruim, né? Passaria uma imagem muito negativa. Então,
a todo momento, nós somos esses comunicólogos e levamos o IFB para fora. Então, entender essa nossa participação dentro da instituição é fundamental, né? Ter esse espírito de pertencimento o tempo todo. Por isso, é tão importante, né? Esse trabalho da comunicação interna da política de comunicação. Eu queria fazer um adendo à fala da Sandra e da Nilza. Eu escrevi, na verdade, no capítulo 3, que é da política externa, procedimentos das políticas da política de comunicação externa, mas tem a ver com o que a gente está falando aqui, quando eu escrevo aqui dizendo o seguinte: a importância dos servidores como elos na relação da instituição com os públicos de interesse, né, com o público externo. E aí, em determinado momento, eu escrevo assim, ó, nessa perspectiva, que foi o que Nilza acabou de dizer, espera-se que cada servidor busque manter-se informado pelos canais de comunicação da instituição e atue como agente de disseminação, entre outras, das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Eu não sei se isso vai passar, tá, galera? Mas eu escrevi no documento. Mas eu acrescentaria os canais oficiais da instituição, Rejane. Já vou colocar aqui. Canais oficiais de comunicação da instituição. Pode ser, né? Só acrescentei os oficiais. E depois eu vou citar, nesse contexto, destaca-se o uso intensivo das tecnologias, em específico da tecnologia de informação e comunicação, que a gente usa muito, né, para se comunicar. Mas foi isso que a Nilza disse, eu também já passei por isso. Então, enquanto servidor, eu tenho que me manter informada, sim, porque acontece. E aí você está lá, né, no forró da vida, né, Ana? E aí alguém te pergunta, você é do IFB? Sou, e começa a realmente fazer essas perguntas que a Nilza comentou. Ana gostou, né, Ana? É uma conversa formal, mas ao mesmo tempo informal aqui entre nós, servidores, e aí por isso que eu continuo brincando. Mas de vez em quando eu sou séria, tá, galera? Pode falar. Mas eu só queria complementar essa fala da Nilza, porque, assim, o que para a comunicação, e pena que a Renata não está aqui, porque ela ia decorrer muito bem, para a gente vender as ações do IFB, primeiro, o servidor tem que se sentir IFB. A pesquisa não é da Sandra, a pesquisa não é da Rejane, não é da Nilza ou do Douglas, enfim. A pesquisa é do IFB, a gente trabalha para o IFB. Então, isso ocorre muito, de a gente ter uma linda ação. A ação é linda, a gente consegue vender, porque, lembrando, o IFB não possui rúbrica orçamentária para divulgação. Então, é zero. Tudo que se veicula externamente, imprensa escrita e falada pelo IFB, é de mídia espontânea. Cabe a DICOM, é função da DICOM, lógico, vender essas pautas, releases, imagens, proposta de pauta. A gente, vamos dizer, né? A gente cheira a pauta interna e faz essa venda. O IFB está fazendo, lógico que através de um grupo de servidores, alunos, enfim. Mas a gente precisa que essa percepção seja, né, absorvida primeiramente internamente, por quem faz. Eu não faço porque eu gosto. Eu faço porque eu estou em uma instituição de ensino, uma instituição federal, e a gente a representa. A gente tem vários exemplos, mas o mais fresquinho aqui é o que nós fizemos, uma turnê sobre café envolvendo vários campings, o tempo todo. Quem fez? Quem faz é o IFB, gente. Né? A gente só monta o palco, vamos dizer assim, e a gente trabalha para uma instituição. Sandra, só para aproveitar, quero lembrar aqui da fala do Porta Nova na nossa live de lançamento, porque aqui a gente está falando no capítulo 2 sobre a comunicação para o público interno, né? Mas para mostrar o impacto que tem para a comunicação externa.
O Portanova, ele disse que o IFB aqui é como se fosse uma mina de ouro, né, sobre conteúdo. Nós temos muita coisa para mostrar. Então, no momento que a gente está estabelecendo aqui essas orientações, esses guias, esses manuais na política de comunicação, é para a gente conseguir dar estrutura aos servidores do IFB para aplicarem as suas ações dentro do formato que preserva a imagem da instituição, preserva a reputação, né, e tudo, para que depois saia. No dia, o Portanova, ele usou o seguinte termo, como é que era? Que muitas vezes, quando a gente vai até a imprensa, eles projetam o nosso conteúdo, mas para as pessoas virem ao nosso espaço, né? Por exemplo, então a gente vai falar sobre o café, como você falou, ou nós estamos lá com a informação sobre a ação no núcleo de restauro, e aí eles falam na imprensa, mas para as pessoas virem no nosso espaço. Então, a partir do momento em que os servidores preservam pelo uso adequado da marca, pela a utilização da norma culta, seguindo orientações, às vezes a gente vai falar ali sobre fotos, né? E aí as pessoas às vezes tiram fotos pousadas para algumas ações, e o ideal não é com a mão na massa mesmo, realizando o projeto. Com camiseta do IFB. Exatamente. Com alguma coisa que indique IFB, porque imprensa são segundos preciosos, né, Felipe? Felipe, desculpa, eu li aqui, né, Douglas? Isso. Então, assim, só para a gente destacar que tudo isso está casado. Está casado. Então, aqui, no momento que trabalha bem essa questão interna e o público, né, ele absorve isso, a gente consegue potencializar a imagem do IFB no momento que leva para esse ambiente externo, que seja com a imprensa, ou outras ações que a gente pudesse fazer, não sei, vamos ter... antes da pandemia, nós íamos participar de uma rodada de itinerante nas cidades satélites e tudo, ia ser uma coisa bem legal, enfim, mas só para dar um exemplo. Então, de que destacar essa importância, né, de quando a gente trata aqui dentro para poder levar para fora, e aí quando as pessoas lá fora elas vêm, elas vão procurar nossos canais aqui para confirmar. Mais uma vez, o quanto que isso é importante, porque às vezes as pessoas querem fazer isso através de algum site próprio, as próprias redes, mas a sua rede, o seu site, ele não tem a estrutura, ele não tem a projeção que o site ou a rede do IFB já tem. Então, que a gente consiga sempre trazer para esses canais oficiais, porque aí sim, as ações que são desenvolvidas dentro do IFB, elas conseguem ter um alcance maior, né? É só para reforçar aquela fala que eu achei muito importante para esse momento, que mostra como é bom, como faz sentido as coisas dentro estarem arrumadas, para a gente levar para fora, e aí quando fora chega e fala, opa, gostei disso, agora é onde eu vou buscar saber? Aqui dentro novamente. Bom, acredito que a gente pode já ir encerrando, né? Foi bastante construtivo hoje, e eu vou passar a palavra, então, primeiro para a Haline, e depois eu passo para a Rejane, tá bom? Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabéns por esse trabalho, principalmente pela abertura desses encontros, para a gente poder contribuir. A gente sabe que quase nenhum de nós tem tempo, né, para participar de tudo, porque temos PDI, plano de desenvolvimento de pessoas, plano de comunicação, política de comunicação, aliás, muita coisa. E, assim, integridade, né, Haline? Integridade, então é muita coisa. Se eu pudesse participar de tudo, eu participaria, mas eu gosto muito desse tema e eu gostaria de contribuir. Eu fiz uma leitura desse segundo capítulo, fiz algumas marcações pontuais que eu vou preferir colocar no formulário, porque são bobagens mais de forma, né, e alguma coisinha que eu acho que faltou, mas eu acho importantíssimo, dentro desse capítulo de comunicação interna,
E aí eu boto para mim essa responsabilidade, talvez, de construir uma proposta de texto para a comissão de proteção de dados pessoais, principalmente no uso dos sistemas internos e principalmente no uso do e-mail institucional. A gente está ainda construindo a nossa política de proteção de dados pessoais, né? Estamos aqui num momento tenso, porque nesse mês de agosto ela começou a valer, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e todas as instituições têm que se adequar. A gente está no caminho de adequar, é muita coisa, porque o IFB é gigante, né? E temos dados pessoais espalhados por todo o cantinho do nosso IFB digital e físico, né? Mas tem acontecido que já é uma prática, porque essa lei é relativamente nova, de muito compartilhamento desnecessário de dados pessoais. Houve recentemente um relato que não é, assim, muito grave, mas a gente pode orientar na política de comunicação que essas práticas sejam evitadas e boas práticas sejam fomentadas. No sentido de um setor, digamos, compartilhou com todo o grupo de um colegiado de docentes, né, de um curso, uma lista do registro acadêmico. Os docentes precisavam de alguma informação, mas não de todas aquelas informações, com endereço, com questões mais restritas. Então, todos os servidores públicos têm a obrigação de cuidar com a privacidade das informações com as quais ele tem contato ou acesso. Porém, nunca é demais o cuidado de a gente não compartilhar demais, porque pode haver alguma, ainda mais agora com o trabalho que a gente está tendo em casa, com computadores talvez que não tenham toda a segurança que as nossas máquinas ligadas à rede possam ter, né? Dar alguma orientação na política de comunicação em relação a boas práticas de tratamento de dados pessoais, eu acho importante. Então, se vocês concordarem, eu vou colocar no formulário mesmo essa contribuição, para que vocês vejam qual é o melhor lugar de botar. Outra sugestão que eu tinha notado aqui é de detalhar mais, eu acho que está no plano de vocês, sobre o uso do e-mail institucional, né? Lá tem 2 frases, só conceituando mesmo, que é esse canal de comunicação interna, mas eu acho que é um ótimo espaço para reforçar as normas internas que nós temos, talvez não deixando tão pontual, porque as normas passam por revisões, mudança até de número, de links, né? Mas, como nós temos essas orientações internas um pouco mais detalhadas sobre o uso adequado do e-mail institucional, talvez descrever um pouco mais elas dentro da política de comunicação seja importante, porque realmente questões graves acabam acontecendo dentro do e-mail institucional. Eu que trabalho atualmente com ouvidoria, percebo que às vezes até conflitos internos entre servidores são gerados a partir do uso inadequado do e-mail institucional. E talvez descrever melhor, e eu vou mandar também uma sugestão de texto para descrever melhor o que a gente espera, porque a política ela é mais ampla do que uma regra, uma norma, uma portaria. Então, ela vai descrever justamente o que a gente espera da conduta dos servidores com relação ao uso dessas ferramentas de comunicação interna e externa também. Então, a gente pode descrever melhor como a gente espera que os servidores façam uso da ferramenta e-mail institucional. E, por último, qual que era? Eu tinha 3 pontinhos para falar. Tá bom, vou olhar as minhas anotações aqui. É isso, gente. O que eu esqueci, eu vou colocar lá no formulário. Mas parabéns mesmo por esse trabalho. É muito importante que as pessoas participem, porque é muito difícil a gente sentar e escrever, como a Regiane relatou, né? Que a redação inicial é o que vem da nossa cabeça e do nosso conhecimento com relação às normas e boas práticas e tudo mais. Mas a construção coletiva é o que vai dar para nós o suporte justamente do que a nossa comunidade quer contribuir, construir de comunicação na nossa instituição. Eu lembrei agora que, na verdade, como vocês organizaram essa apresentação por tópicos, né, para ver quais os tópicos do capítulo 2 já foram construídos, eu queria só reforçar que a Patrícia saiu, mas ela comentou
que é uma preocupação o fato de não termos servidores suficientes para atuarem localmente com a comunicação, né? O texto aqui do capítulo 2 propõe uma chamada de multiplicadores de comunicação, mas eu queria reforçar, já que vai ficar gravado, né, que essa é uma demanda dos campi, na verdade, que já existe há muitos anos, né? Aliás, várias áreas pedem por descentralização, né? Que na verdade seria uma desconcentração, uma delegação de tarefas para que os campi possam ter mais autonomia. Então, a comunicação tem uma equipe limitada e, por conta disso, nós somos limitados por isso. Nós, eu digo, toda a comunidade do IFB, no sentido de os campi, eles têm muita coisa para publicar, sugestões de publicação, mas por conta da limitação da equipe, da diretoria de comunicação, temos que esperar, né, o fluxo de demanda ser atendido, a fila de espera ser atendida, e algumas coisas acabam sendo limitadas. Então, esse vai ser um grande passo quando forem constituídas esse grupo, né, de atuantes locais de comunicação dos campi, mas só reforçar que, na verdade, vai ser um desafio para os diretores e para os servidores encontrar pessoas, vai ser um desafio para a comunicação capacitar de alguma forma essas pessoas, né, com as regras mesmo de verificação de informação, o texto da comunicação ser adequado e também padronizado de alguma forma, para a gente ter uma linguagem formal adequada e padronizada de alguma maneira, mas é uma demanda dos próprios campi, né? Tanto eu trabalhei na pesquisa há algum tempo, e os coordenadores de pesquisa também gostariam de ter autonomia na descentralização dos editais e na área de ensino, na área de extensão. Então, esse vai ser um grande passo, mas é isso, a gente espera que haja proatividade também dos servidores, das áreas de interesse, que possam contribuir com a comunicação local e com o uso das ferramentas, né, de publicação no site e tudo mais. Então, parabéns de novo por esse trabalho, e eu espero que todos tenham essa vontade de contribuir também, porque é muito importante a gente construir os nossos documentos e eles não serem escritos numa roda de pessoas, né? Porque mesmo que as pessoas sejam maravilhosas, como vocês são, e a maioria das pessoas que se engajam na elaboração de documentos orientativos e de políticas, a gente precisa que eles reflitam realmente o que a comunidade inteira espera e a cultura atual mesmo que nós vivemos, a cultura organizacional que nós temos. Então, eu achei muito legal essas propostas, tanto dos guias que vocês propõem de elaborarem, quanto dessa elaboração de grupos mesmo, locais, que possam refletir e ajudar mesmo com o trabalho da comunicação, que a comunicação do IFB se destaca mesmo como uma equipe totalmente profissional, mas a ajuda local vai ser maravilhosa para a nossa instituição toda. Então é isso, gente. Obrigada, Haline. Você, como sempre, é 10. Que contribuição importante, né? Como foi importante esse diálogo aqui, em que nós, servidores, estamos aqui conversando para desenvolver a nossa política de comunicação da melhor maneira possível, mas como Nilza disse logo no início, esse documento está sendo elaborado agora, mas ao longo do tempo ele vai ser, né, discutido novamente, mexido novamente, mas será muito bom se cada vez mais, já nesse primeiro momento do documento, que os servidores possam contribuir, né, com indicações do que colocar no nosso documento. E esse diálogo é importante por isso. Aí, diante dessa importância, né, já teve o primeiro diálogo e o segundo, que está gravando, esse segundo aqui está gravando, vai passar minhas besteiras lá, mas dá para fazer uma edição aí, Youssef, por favor? Vai estar lá na TV IFB, e o terceiro diálogo vai ser próximo dia 19 de outubro, às 16 horas, não é isso, Camila? Teremos um outro momento para a gente discutir mais ideias da política de comunicação, e cada vez mais a importância dos servidores é necessária, a participação, porque
Às vezes tem gente que não participa, não fica sabendo desse diálogo, mas quando vai precisar de alguma coisa da política de comunicação, vai fazer alguma observação, nem sempre positiva, mas ainda diz assim, né, fizeram um documento, ninguém ficou sabendo. Ficou sim, tá aí, tá tudo gravado. Essa parte não pode, não edite não, viu, Youssef? Pode deixar a minha besteira aí. Então, Sandra, você, por favor, encerre, que você é a diretora de comunicação. Renata, estou com saudade de você. Bom, gente, assim, eu acho muito bacana esse bate-papo. A Ranine sempre chegando muito bem. Ranine, perfeita as tuas ponderações, de fato. E como a Nilza falou, né, não é uma política estanque, a gente, né, é o início de uma construção, obviamente que ela vai sendo, a gente vai tentando construir, depois, posteriormente, a gente já vai deixar na política o prazo de revisão dessa política. Manuais e guias serão complementares, mas o que você apontou aqui foi fantástico. Então, obrigada. A gente encerra aqui mais um encontro que vai ficar gravado, vai ficar registrado essa oportunidade que a gente está aqui debatendo sobre o que está sendo construída. A política não está pronta, nós temos um longo caminho até o final do ano para se tornar isso concretizar esse sonho de se fazer uma política, né? As diretrizes de políticas de comunicação do IFB. E só ressaltando, o formulário de contribuição continua na nossa página disponível, a Camila pode até replicar aqui o link. Nós temos dentro do nosso portal IFB um históricozinho do que nós estamos trabalhando, a comissão está trabalhando, e o formulário permanentemente aberto para que nesse período todo da construção da política a gente receba a contribuição da nossa comunidade para que, de fato, a gente construa a melhor política possível nesse momento aqui que a gente está trabalhando remotamente, mas trabalhando muito, assim, intensivamente para nós nos tornarmos cada vez mais um IFB consolidado e fortalecido pelo que nós podemos proporcionar, os servidores do IFB. Gente, obrigado. Foi bom passar essa tarde aqui com vocês. Até o próximo encontro e a gente continua à disposição de vocês, tá, gente? A gente se mantém ligados aí, conectados. Tchau, gente.